Já imaginou o que se esconde por trás dos kimonos bordados e da etiqueta impecável do Japão? O mundo admira os templos serenos, a culinária refinada e a disciplina milenar. Mas uma realidade complexa e, por vezes, sombria se esconde nas entrelinhas dessa cultura aparentemente perfeita. Prepare-se para desvendar 15 verdades surpreendentes que desafiam a imagem idealizada que temos deste país fascinante e, ao mesmo tempo, profundamente paradoxal. Pense em descobrir que, por trás da reverência e da organização, existe uma luta constante contra o estresse e a pressão, que afetam a saúde mental e física de muitos. Que a inovação tecnológica de ponta coexiste com costumes ancestrais que podem parecer estranhos aos olhos ocidentais. Que o foco excessivo na coletividade pode, ironicamente, levar a um isolamento profundo. Nossa jornada de hoje revelará o lado B do Japão, aquele que raramente aparece nos guias turísticos ou nos documentários tradicionais. Desvende os segredos que muitos preferem manter em silêncio e prepare-se para questionar suas próprias crenças sobre essa nação intrigante. Se você está pronto para encarar a verdade por trás dos portais Torii e dos Jardins Zen, mostre seu apoio com um "Valeu demais!". Sua inscrição no canal é o sinal verde para continuarmos explorando os mistérios do mundo. Primeira curiosidade: a pandemia silenciosa do isolamento. Em um país onde a harmonia é um valor supremo, a solidão se manifesta de maneira avassaladora. Existe até um termo específico para descrever essa realidade, kodokushi, que significa morte solitária. Anualmente, milhares de pessoas falecem sozinhas em suas casas e são encontradas apenas semanas ou meses depois, quando o odor se torna insuportável para os vizinhos. Imagine a história de Sakura, uma senhora de 75 anos que, após a perda do marido, se viu completamente isolada. Seus filhos moravam longe e seus amigos já haviam partido. A solidão era tão intensa que Sakura começou a ter alucinações. Esse isolamento não afeta apenas a terceira idade. Jovens, sobrecarregados pela competitividade e pelas longas jornadas de trabalho, se retraem da sociedade, tornando-se hikikomori, pessoas que se trancam em seus quartos por meses ou anos, vivendo através de telas de computador. Mas a próxima curiosidade revela como essa solidão se transformou em um mercado lucrativo. Segunda curiosidade: o comércio dos afetos simulados. Enquanto no Brasil trocamos presentes e declarações de amor, no Japão é possível alugar companhia humana. Existem estabelecimentos onde homens e mulheres pagam para conversar com jovens atraentes. Não há conotação sexual, apenas a necessidade desesperada de conexão. O mercado vai além. É possível alugar um parceiro amoroso, pais, filhos e até mesmo pessoas para comparecer ao seu velório e simular tristeza. Hiroshi desembolsava R$ 500 por semana para alugar uma namorada que o acompanhava em eventos sociais e fingia se importar com sua vida. Essa indústria movimenta bilhões de ienes anualmente e expõe uma face sombria da sociedade japonesa contemporânea. A busca incessante pela perfeição social gerou uma geração de pessoas carentes, incapazes de construir laços autênticos. A terceira curiosidade revela como essa pressão social se manifesta de forma ainda mais dramática. Terceira curiosidade: o suicídio como solução aceitável. O Japão possui uma das maiores taxas de suicídio do mundo desenvolvido e o que mais impressiona é a forma como a sociedade banalizou certas formas de autoextermínio. O seppuku ancestral evoluiu para métodos modernos, mas a mentalidade permanece. Por vezes, morrer com honra é preferível a viver com vergonha. A floresta de Aokigahara, tristemente conhecida como a Floresta dos Suicídios, atrai centenas de pessoas todos os anos em busca de um fim trágico. Placas espalhadas pela mata imploram para que reconsiderem, mas muitos chegam ao local com a decisão tomada. A história de Akemi é emblemática. Uma jovem de 32 anos, sobrecarregada com dívidas e desempregada, Akemi não suportou a pressão familiar e social. A vergonha de ser vista como um fracasso a levou a buscar refúgio na floresta.
Mas como essa pressão se manifesta no cotidiano dos cidadãos comuns? Quarta curiosidade: a ditadura da convenção social. No Japão, cometer uma gafe social pode arruinar sua reputação. A sociedade é regida por regras não escritas tão rígidas que um simples deslize pode resultar em isolamento social permanente. Há casos de pessoas que perderam empregos por chegar 5 minutos atrasadas ou por não se curvarem no ângulo correto durante uma saudação. Essa pressão começa na infância. As crianças aprendem desde cedo que individualidade é sinônimo de problema e que destoar do grupo pode ter consequências terríveis. O ditado "o prego que se destaca é martelado" ilustra bem essa mentalidade. A busca pela harmonia social construiu uma sociedade onde as pessoas vivem com medo constante de cometer qualquer tipo de transgressão. Elas preferem sofrer em silêncio a arriscar perturbar a ordem estabelecida. A quinta curiosidade demonstra como essa obsessão pela perfeição se manifesta de maneiras peculiares. Quinta curiosidade: a neurose da higiene. Os japoneses levam a limpeza a níveis extremos, que beiram o transtorno obsessivo-compulsivo. Existem rituais de purificação para praticamente tudo: antes de entrar em casa, depois de usar o banheiro, antes das refeições, depois de tocar em objetos públicos. Essa obsessão transcende a mera higiene. Em muitos lares japoneses, existe um protocolo específico para cada ação cotidiana: trocar de roupa, lavar as mãos, organizar os objetos em posições exatas. Qualquer desvio dessa rotina causa ansiedade extrema. A rotina de Kiyomi é um exemplo. Ela dedica 5 horas diárias à limpeza de seu apartamento de 60 metros quadrados. Cada superfície é limpa com diferentes produtos, e todos os objetos são organizados seguindo um sistema que ela desenvolveu ao longo de décadas. Mas você não imagina como essa obsessão se estende para aspectos ainda mais íntimos da vida. Sexta curiosidade: o declínio do amor e do desejo. O Japão está literalmente deixando de fazer sexo. Pesquisas revelam que mais da metade dos japoneses solteiros nunca teve um relacionamento amoroso e nem sequer busca por um. As taxas de natalidade despencaram para patamares alarmantes, ameaçando o futuro da nação. Jovens japoneses preferem relacionamentos com personagens virtuais a lidar com a complexidade dos relacionamentos reais. Existem jogos onde é possível se casar com avatares e aplicativos que simulam namoradas perfeitas que nunca decepcionam. A pressão social para ser perfeito tornou os relacionamentos reais assustadores para muitos japoneses. É mais fácil amar alguém que existe apenas em bits e bytes do que arriscar a rejeição ou julgamento de uma pessoa real. A sétima curiosidade revela como essa aversão aos relacionamentos gerou uma indústria multibilionária. Sétima curiosidade: os love hotels e a venda da intimidade. Enquanto os japoneses fogem dos relacionamentos tradicionais, eles criaram um mercado gigantesco voltado para encontros íntimos rápidos e anônimos. Os Love Hotels são verdadeiros templos da fantasia, onde casais podem vivenciar seus desejos sem o peso do julgamento social. Esses estabelecimentos oferecem quartos temáticos com decorações que vão desde castelos medievais até naves espaciais. Casais podem alugar esses espaços por algumas horas para escapar, ainda que brevemente, da pressão social constante. O que deveria ser íntimo e pessoal se tornou uma experiência comercializada e padronizada. O amor e o desejo se transformaram em produtos que se adquirem por hora, como qualquer outro serviço. Mas como tudo isso afeta as novas gerações que cresceram imersas nesse sistema? Agora que você descobriu as primeiras 7 curiosidades inquietantes sobre a realidade japonesa, deixe um comentário compartilhando qual delas mais te surpreendeu. Seu engajamento nos impulsiona a continuar revelando verdades que muitos preferem ocultar. E se você está apreciando essa exploração dos segredos mais obscuros do Japão, seu valeu demais é essencial para demonstrar que esse tipo de conteúdo é relevante para você.
Seu apoio é fundamental e vai muito além do algoritmo. Cada curtida, cada comentário, cada nova inscrição permite que este canal continue investigando e revelando histórias que outros preferem manter em segredo. Ao demonstrar que você valoriza esse trabalho, você nos encoraja a nos aprofundarmos ainda mais nas questões que realmente importam. Oitava curiosidade: a robotização infantil no sistema de ensino. O sistema educacional japonês não forma crianças, mas sim soldados da conformidade. Desde os primeiros anos, os alunos aprendem que questionar a autoridade é inaceitável e que expressar individualidade é perigoso. Eles gastam mais tempo aprendendo a obedecer do que a pensar criticamente. As escolas japonesas funcionam como mini-prisões, onde cada minuto é controlado. Crianças de 6 anos seguem horários militares, limpam a escola como punição por pequenas infrações e aprendem que sua única função é servir ao coletivo. A história de Kenji é um exemplo. Com apenas 9 anos, Kenji já demonstrava sinais de estresse e ansiedade. Seus pais perceberam que ele havia se transformado em uma versão mirim de um executivo workaholic, sempre preocupado em não decepcionar os adultos ao seu redor. Sua infância havia sido sacrificada no altar da perfeição social. E os resultados desta educação se manifestam de forma ainda mais perturbadora na vida adulta. Nona curiosidade: a escravidão moderna nos escritórios. O conceito de karoshi, ou morte por excesso de trabalho, é tão comum no Japão que existe legislação específica para reconhecê-la oficialmente. Milhares de japoneses morrem no trabalho, vítimas de ataques cardíacos, derrames e suicídios causados pela exaustão profissional. A cultura do trabalho japonesa exige que os funcionários dediquem suas vidas inteiramente às empresas. Trabalhar apenas 8 horas por dia é considerado preguiça. Os funcionários dormem nos escritórios, perdem casamentos, funerais e nascimentos dos filhos para demonstrar lealdade à empresa. A vida de Naomi ilustra essa realidade. Ela não via seus filhos acordados há meses, mesmo morando na mesma casa. Saía antes do amanhecer e voltava depois da meia-noite. Seus fins de semana eram dedicados a horas extras não remuneradas, que supostamente comprovavam seu comprometimento. Mas como as empresas manipulam psicologicamente seus funcionários para aceitarem essa escravidão? 10ª curiosidade: a lavagem cerebral corporativa. As empresas japonesas desenvolveram técnicas sofisticadas de controle mental que fariam inveja a qualquer seita religiosa. Os funcionários passam por rituais de doutrinação que destroem sua individualidade e os transformam em meros instrumentos da corporação. Reuniões matinais obrigatórias incluem cantar hinos da empresa, recitar mantras motivacionais e confessar publicamente qualquer pensamento negativo sobre o trabalho. Os funcionários são incentivados a delatar colegas que demonstrem falta de entusiasmo corporativo. A lealdade à empresa é elevada a um patamar religioso. Funcionários que questionam ordens ou sugerem melhorias são vistos como traidores, que devem ser punidos e reeducados. A 11ª curiosidade revela como essa cultura se infiltrou até mesmo nas relações familiares. 11ª curiosidade: famílias destruídas pela pressão. A estrutura familiar japonesa está desmoronando sob o peso das expectativas sociais. Maridos que trabalham 16 horas por dia se tornam estranhos em suas próprias casas. Esposas desenvolvem depressão profunda ao tentar manter a ilusão de uma família perfeita. Filhos crescem vendo os pais apenas como figuras autoritárias distantes, que aparecem ocasionalmente para impor regras e cobrar resultados acadêmicos. O amor incondicional foi substituído pela aprovação condicional baseada em desempenho. A história de Ayumi é tocante. Ela não abraçava sua filha há anos. Qualquer demonstração de afeto era vista como fraqueza que poderia comprometer a educação rigorosa necessária para garantir o sucesso futuro da criança. E quando essas famílias finalmente se desfazem, o que acontece com essas pessoas é ainda mais desolador. 12ª curiosidade: a solidão na terceira idade.
O Japão está se tornando uma nação de idosos abandonados. A geração que construiu o milagre econômico japonês agora definha em asilos superlotados ou morre sozinha em apartamentos minúsculos. Seus filhos, consumidos pelo trabalho e pela pressão social, não têm tempo nem energia emocional para cuidar dos pais. Existem vilarejos inteiros habitados apenas por idosos, onde a única visita que recebem é a do carteiro, uma vez por semana. Lojas fecham, escolas se transformam em museus abandonados e cemitérios se expandem mais rapidamente do que qualquer outro tipo de construção. A vida de Haruki é um retrato dessa realidade. Com 85 anos, Haruki não conversava com outro ser humano há meses. Sua única companhia era um gato de estimação, a quem ele contava suas histórias e confidências. Mas a 13ª curiosidade revela a solução mais perturbadora que os japoneses encontraram para esse problema. 13ª curiosidade: a indústria da morte lucrativa. O Japão transformou até mesmo a morte em um negócio frio e calculado. Funerais custam dezenas de milhares de reais e seguem protocolos tão rígidos que as famílias se endividam para enterrar seus entes queridos com a dignidade socialmente exigida. Empresas especializadas oferecem pacotes completos de morte, desde o planejamento do funeral até a contratação de pessoas para chorar profissionalmente durante a cerimônia. A morte se tornou mais uma performance social do que um momento de luto genuíno. Existem até mesmo serviços que simulam funerais para pessoas vivas que desejam experimentar como seria sua própria morte. Os clientes se deitam em caixões enquanto atores fingem lamentar sua partida. A 14ª curiosidade expõe como essa obsessão pela morte permeia toda a cultura japonesa. 14ª curiosidade: a morte como fuga romântica. A cultura japonesa romantiza a morte de uma forma que seria considerada doentia em outras sociedades. Filmes, livros, mangás e videogames retratam constantemente o suicídio como uma solução nobre para problemas cotidianos. Jovens crescem consumindo histórias onde os personagens escolhem a morte para preservar sua honra ou escapar da vergonha. Essa romantização cria uma mentalidade onde morrer pode parecer mais atraente do que enfrentar as dificuldades da vida real. Casais fazem pactos de suicídio como forma de demonstrar amor eterno, escolhendo morrer juntos em vez de enfrentar os desafios de um relacionamento real. A morte se tornou o último refúgio romântico em uma sociedade que matou o romance. E agora, a 15ª e última curiosidade que revelará a verdade mais chocante sobre o futuro do Japão. 15ª curiosidade: o desaparecimento da identidade. O Japão corre o risco de se tornar uma sociedade homogênea, onde a individualidade é suprimida e a criatividade é sufocada. A pressão para se conformar e se encaixar em um molde pré-definido está transformando os japoneses em robôs sem alma. A cultura vibrante e diversa que outrora caracterizou o Japão está se diluindo em um mar de uniformidade. As tradições milenares estão se tornando meros clichês turísticos, desprovidos de significado e autenticidade. O futuro do Japão é incerto. Se a sociedade não aprender a valorizar a individualidade e a abraçar a diversidade, o país poderá se tornar uma sombra do que já foi. E aí, o que você achou dessa imersão nos bastidores do Japão? Qual dessas 15 curiosidades te deixou mais perplexo? Compartilhe sua opinião nos comentários. Sua interação é fundamental para continuarmos explorando os mistérios do mundo. E se você gostou dessa jornada, não se esqueça de deixar seu valeu demais. Sua contribuição nos ajuda a manter o canal ativo e a produzir conteúdos cada vez melhores. Lembre-se, o conhecimento é a chave para desvendar os enigmas do mundo. Continue explorando, questionando e buscando a verdade. A sua curiosidade é o que nos move. O Japão, a terra do sol nascente, sempre nos fascinou com sua cultura milenar e avanços tecnológicos. Mas será que por trás dessa imagem de perfeição existe uma realidade sombria?
Vamos juntos desvendar 15 curiosidades surpreendentes que revelam um lado pouco conhecido do país do sushi e do Monte Fuji. Primeira curiosidade: karoshi, a morte por excesso de trabalho. No Brasil, a gente mata um leão por dia, mas no Japão, o leão pode te matar. Karoshi é um termo que descreve a morte súbita causada por excesso de trabalho, um problema tão grave que é reconhecido legalmente. Pessoas morrem de ataque cardíaco, derrame ou até suicídio, vítimas da pressão implacável por produtividade. Segunda curiosidade: hikikomori, o exílio social voluntário. Imagine viver trancado no seu quarto por anos, evitando qualquer contato com o mundo exterior. Essa é a realidade dos hikikomori, jovens que se isolam da sociedade devido à pressão social e expectativas familiares. Estima-se que existam mais de 1 milhão de hikikomori no Japão, um reflexo da dificuldade em lidar com as exigências da vida moderna. Terceira curiosidade: o aumento de suicídios. O Brasil tem o Cristo Redentor de braços abertos, mas o Japão enfrenta uma triste realidade: altas taxas de suicídio, especialmente entre jovens. A pressão escolar, o bullying e a dificuldade em encontrar um emprego estável contribuem para esse cenário alarmante. A Ponte de São Francisco, no Japão, conhecida como a Ponte do Suicídio, é um local tristemente famoso. Quarta curiosidade: o culto à aparência. Assim como no Brasil, onde a imagem é importante, no Japão a pressão para se encaixar em padrões de beleza é ainda maior. Cirurgias plásticas para ocidentalizar os traços faciais são comuns, e a busca pela perfeição estética pode levar a distúrbios alimentares e baixa autoestima. Quinta curiosidade: a solidão dos idosos. No Brasil, a família é um porto seguro, mas no Japão, muitos idosos vivem sozinhos e isolados. Com o envelhecimento da população e a diminuição das taxas de natalidade, o número de idosos solitários aumenta a cada ano. A tecnologia, como robôs de companhia, tenta amenizar essa solidão, mas não substitui o afeto humano. Sexta curiosidade: o problema do bullying nas escolas. Assim como no Brasil, onde o bullying é uma preocupação crescente, no Japão, o problema é ainda mais sério. O bullying nas escolas japonesas, conhecido como hijime, é muitas vezes ignorado ou minimizado pelas autoridades escolares, o que pode ter consequências devastadoras para as vítimas. Sétima curiosidade: a dificuldade em expressar emoções. No Brasil, somos conhecidos pela nossa expressividade, mas no Japão, a cultura valoriza a discrição e o controle emocional. A dificuldade em expressar sentimentos pode levar a problemas de saúde mental e dificuldades nos relacionamentos interpessoais. Oitava curiosidade: o preço da harmonia social. No Brasil, gostamos de um bom jeitinho, mas no Japão, a harmonia social é fundamental. No entanto, essa busca pela harmonia pode ter um custo alto: a supressão da individualidade e a dificuldade em expressar opiniões divergentes. Nona curiosidade: o lado obscuro dos animes e mangás. Assim como no Brasil, onde os quadrinhos e desenhos animados fazem sucesso, no Japão, os animes e mangás são uma indústria bilionária. No entanto, alguns conteúdos podem ser problemáticos, com representações estereotipadas e sexualização de menores. Décima curiosidade: o aumento da pobreza. No Brasil, a desigualdade social é um problema crônico, mas no Japão, a pobreza também está aumentando. O desemprego, os baixos salários e a falta de oportunidades afetam principalmente os jovens e os idosos. 11ª curiosidade: o desafio da imigração. No Brasil, somos um país miscigenado, mas no Japão, a imigração é um tema delicado. A dificuldade em integrar imigrantes e a discriminação racial são desafios que precisam ser enfrentados. 12ª curiosidade: o lado sombrio da tecnologia. No Brasil, amamos as redes sociais, mas no Japão, a tecnologia também tem um lado obscuro. O vício em internet, o cyberbullying e a disseminação de notícias falsas são problemas que afetam a sociedade japonesa. 13ª curiosidade: a pressão para casar e ter filhos.
No Brasil, o casamento e a família são importantes, mas no Japão, a pressão social para se casar e ter filhos é ainda maior. Muitas pessoas se sentem pressionadas a seguir esse caminho, mesmo que não seja o que desejam. 14ª curiosidade: o estresse no transporte público. No Brasil, o transporte público é um caos, mas no Japão, mesmo com a eficiência dos trens, o estresse é alto. Os vagões lotados, o silêncio absoluto e a falta de espaço pessoal contribuem para o desconforto dos passageiros. 15ª curiosidade: o apocalipse demográfico silencioso. O Japão não está apenas enfrentando desafios culturais, mas também demográficos. A população está diminuindo rapidamente, com cidades inteiras sendo abandonadas e escolas fechando por falta de crianças. O governo oferece casas gratuitas para quem se mudar para essas áreas, mas a situação é preocupante. Em menos de 50 anos, a população japonesa pode diminuir pela metade, o que afetará a infraestrutura, a economia e a cultura do país. Aldeias com séculos de história estão desaparecendo e o governo gasta bilhões para incentivar a natalidade, sem sucesso. Essa tendência não se limita ao Japão. Coreia do Sul, Singapura e partes da Europa também enfrentam o mesmo problema. A obsessão pela perfeição social e pela produtividade extrema está afetando a humanidade. Depois de conhecer essas 15 curiosidades, a visão sobre o Japão muda. Por trás da beleza das cerejeiras e da tecnologia avançada, existe uma sociedade com problemas profundos, que trocou a humanidade pela busca da perfeição. A harmonia social esconde a solidão, e a tecnologia convive com o primitivismo emocional. Os japoneses criaram um sistema que suprime a individualidade e a vontade de viver, construindo uma prisão social. Cada tradição admirada tem um preço em sofrimento humano. A pontualidade causa pânico, a polidez impede a expressão de necessidades e a harmonia grupal destrói a individualidade. Milhões vivem vidas de desespero, presos em um sistema que os obriga a sorrir enquanto sofrem. A busca pela perfeição criou uma sociedade imperfeita, incapaz de formar conexões genuínas e encontrar felicidade. O Japão é um aviso sobre o que acontece quando a aparência é mais importante que a essência, a conformidade mais que a criatividade e a produtividade mais que a felicidade. Outras nações invejam a organização japonesa, mas não percebem o custo, a morte espiritual do povo. A tecnologia impressiona, mas não resolve o desejo de viver. A eficiência é invejável, mas não traz felicidade. A disciplina é admirada, mas causa depressão e suicídio. O futuro do Japão é incerto, com uma população que não se reproduz, que não se relaciona e que vive em constante performance. O país se torna um museu de sua própria grandeza, com tradições morrendo junto com as pessoas e tecnologia sendo desenvolvida por uma população desesperada. Em algumas décadas, pode restar apenas a casca vazia de uma civilização que se autodestruiu em nome da perfeição. O caso japonês questiona os valores da sociedade moderna: eficiência versus felicidade, ordem social versus supressão individual, progresso tecnológico versus regressão emocional. O Japão mostra que uma sociedade pode ser avançada e primitiva ao mesmo tempo. Avançada na tecnologia, primitiva nas emoções, sofisticada na organização, infantil nos relacionamentos. Perfeita na aparência, podre na essência. O ser humano não foi feito para a perfeição, mas sim para o caos, a espontaneidade e a autenticidade. Ao tentar nos moldar em máquinas, perdemos o que nos torna humanos. O que assusta no caso japonês é reconhecer elementos familiares. A pressão por produtividade, a solidão nas cidades, a substituição de relacionamentos reais por conexões digitais e a busca por aprovação social nas redes sociais. O Japão pode ser a versão mais extrema de tendências globais, um futuro distópico se continuarmos priorizando a eficiência sobre a humanidade. Cada sociedade que abraça a modernidade corre o risco de repetir os erros japoneses, e a questão é como evitar que isso aconteça.
Apesar do cenário sombrio, há esperança na tragédia japonesa. Ela nos mostra o que não devemos fazer, os caminhos que não devemos seguir e os valores que não devemos priorizar. O sofrimento japonês pode ser um farol negativo, nos guiando para longe da perfeição social extrema. Ainda há tempo para escolher a humanidade sobre a eficiência, a autenticidade sobre a aparência e a conexão real sobre a aprovação social. O Japão nos deu o exemplo do que acontece quando perdemos nossa humanidade. Essa realidade brutal nos faz questionar quantas outras sociedades aparentemente perfeitas escondem tragédias humanas. Quantas culturas admiradas são prisões douradas para seus povos. O caso japonês ensina que aparências enganam, que a eficiência tem custos ocultos e que a perfeição pode ser o inimigo da felicidade humana. Devemos questionar nossos valores antes que seja tarde demais. Vale mais ser imperfeitamente humano do que perfeitamente infeliz. Viver com autenticidade do que morrer com aprovação social e conectar genuinamente do que performar perfeitamente. Se essa imersão na realidade oculta do Japão te tocou, deixe seu valeu demais nos comentários. Seu apoio permite que continuemos trazendo histórias e revelações que outros canais não contam. Cada valeu demais é um incentivo para investigarmos os segredos que o mundo esconde. E se você puder ajudar financeiramente, saiba que o apoio financeiro faz toda a diferença para expandir o canal. Com recursos, podemos investir em pesquisas, fontes exclusivas e revelações importantes. Seu apoio financeiro transforma a curiosidade em conhecimento e constrói uma comunidade que valoriza a verdade. Mas será que isso é tudo? Que outros segredos sombrios se escondem por trás das culturas que admiramos? Que outras sociedades perfeitas guardam tragédias inimagináveis? Continue conosco para descobrir verdades que vão abalar suas certezas sobre o mundo.